Então, queridos, ó, vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá. É importante. Fofoca, fofoca, fofoca aqui, fofoca. É importante que vocês façam as atividades que são propostas para casa, como ler e assistir. Porque senão eu vou passar o tempo de sala de aula fazendo o que a gente combinou que eu não iria fazer. Nosso tempo de sala de aula é tempo de praticar e tirar dúvida. Então, se vocês não lerem, aí quando eu passar a atividade que vocês deveriam ter lido, o tempo que vocês estariam fazendo a atividade, vocês vão estar lendo. E aí vocês perdem o tempo de prática e o tempo que eu estou aqui para ajudar vocês. E é ruim. É muito ruim. É muito ruim. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês quiserem, ok? Eu realmente sugiro que vocês façam isso. Vocês não leram, vocês leiam com calma e façam a atividade para amanhã, para entregar amanhã, ok? Mas isso não exclui vocês da atividade que já era proposta para amanhã. Algumas pessoas que já tinham feito o combinado, ou seja, lido a apostila, conseguiram fazer os projetos. Vários conseguiram fazer o projeto da sala de hoje, da aula de hoje. Outros que não tinham lido ainda foram ler para entender o que era a conta. Mas eu dou a vocês até amanhã. Então, para amanhã a gente tem o quê? A gente tem o nosso projeto que a gente começou semana passada. Projeto de 2 classes. Lembra o projeto de 2 classes? Ao modelo lá do carro ou do unicórnio. Pode ser um cachorro e sua pulga, pode ser qualquer coisa, tá? Isso para amanhã, porque foi o que a gente combinou semana passada. Um projeto à sua escolha, de 2 classes. Se você quiser, você já pode, se você não fez ainda, utilizar algumas das coisas que você aprendeu hoje. E terminar o que vocês começaram hoje, que é o exercício, que é a atividade 5.8. Então, na atividade 5.8, ele vai cobrando devagarinho todas as coisas que foram apresentadas. Então, bora lá. 5.8, cadê você 5.8? Você vai criar a classe conta, colocar os atributos que são necessários nela. Por exemplo, você vai precisar de um atributo nome para dizer quem é o titular. Você vai precisar de um saldo, já que você vai poder... Tem aqui rendimento? Tem, né? Tem o método sacar? Nem lembro. Você poderia ter o método sacar e o método depositar na sua conta. Tá? Ok. Já que os teus atributos vão estar como privados, você não vai poder fazer esse tipo de atribuição. Você vai ter que fazer um set e um get. Tá? Outra coisa que a conta vai possuir são 2 construtores diferentes. Quando você estiver criando as tuas classes, até agora nós só fizemos um construtor. Por exemplo, nesse caso aqui, o carro recebe o nome e o máximo de passageiros. Eu posso ter um outro construtor para esse carro. Nesse construtor aqui, que tem que ter métodos diferentes, o nome vai começar como vazio e o máximo de passageiros vai começar, por exemplo, com o default, que são 5 passageiros. Tenho 2 construtores. Se por acaso eu invocar um carro sem nada, tá vendo? Esse carro aqui eu não estou passando nenhum parâmetro. Ele identifica que eu não estou passando nenhum parâmetro e chama esse construtor aqui, que não exige parâmetros. Se eu por acaso estivesse criando um novo carro, como por exemplo no nosso init aqui, que nós passamos o nome do carro e a quantidade de parâmetros, ele identifica, e a quantidade de pessoas, ele identifica que eu estou chamando de segundo construtor e invoca o segundo construtor. Tenho 2 formas de construir o carro. Sem parâmetros e com parâmetros, que é exatamente a atividade 4. Na atividade 5, ele pede o seguinte: cada conta tem um número, e aí ele chama de identificador. E a parte divertida é a seguinte: como é que eu posso fazer para criar contas? Cadê? Conta 1 recebe new conta, conta 2 recebe new conta, conta 3 recebe new conta. E aí quando eu pedir para mostrar os identificadores, 1.id, eu espero que isso daqui seja, por exemplo, 0, 2.id vai ser 1, 3.id vai ser 2.
Onde é que esses números vão estar sendo atribuídos? 0, 1 e 2. Onde é que a conta é construída? Quando é que a conta é construída? No construtor, é o construtor que constrói a conta, por isso que o nome dele é construtor. O construtor constrói a conta, tá? Então, de alguma forma, essa conta aqui está atribuindo um valor. E aí a brincadeira para fazer isso vai ser os métodos estáticos, os atributos estáticos. Se a tua classe conta, tiver um atributo estático, static int next id, a gente já viu que o estático é da conta, da classe e não do objeto. Toda vez que você criar uma conta, você vai fazer com que o número da conta desse.id recebe next id. E aí você tem um next id mais um. Aqui não é uma variável só para todos os objetos? Sim. Então, quando você criar a primeira conta, ele vai pegar o id, que no caso é 0. E depois o id, o next id da conta vai aumentar para mais 1. A próxima conta que você for criar vai ter id 1. A outra conta que você for criar vai ter id 2. Porque essa variável aqui, que é da classe, vai guardar onde é que eu vou, qual será o id da próxima conta. Diz. Esse ponto de parênteses aí abaixo é um método? Isso aqui é o construtor. É o construtor. O construtor ele não é método. Ele é um... sei lá como é que eu chamo ele. É o construtor. Ele não é método porque ele não tem retorno, ele não pode ser invocado durante o tempo de vida do objeto. Para que ele seja método, ele precisaria dessas duas coisas. Tá? É um bloco de código que constrói o negócio. Ok? E aí fica, por diversão para vocês, por diversão, se vocês quiserem pesquisar na internet, tentar fazer o sim, o 6, tá certo? Como você já tem o trabalho da semana que vem, da semana passada para fazer, o limite é amanhã. Pessoal, ó, eu vou levar muito a sério esse negócio de prazo, tá certo? No outro semestre eu tive uma experiência muito ruim, que foi deixar os prazos abertos, e aí o pessoal não dava prioridade para a disciplina, porque é programação, e aí eu vou fazer as outras coisas divertidas, vou pintar, desenhar, esculpir, etc e tal, que é mais divertido, eu sei, mas não. É muito mais divertido ficar puxando aqueles bregacinhos do Blender. Blender? Blender? Não, Blender é aquele negócio de fazer comida. Ah, também, né? Eu tenho um Blender lá em casa de fazer comida. E aí vai deixando para depois. Eu não quero que isso aconteça. Querendo ou não, programação vai ter que ser uma prioridade esse semestre, para vocês se divertirem, vocês passarem e vocês terminarem o semestre bem. Então, contanto que vocês vão fazendo um esforçozinho semana a semana e marcando os quadradinhos, vocês vão terminar o semestre bem. A gente não vai poder deixar para depois. Então, o prazo é amanhã, bom código, de hoje para amanhã. Vocês têm o almoço com código, então se vocês já vão ficar para a aula da tarde, vocês podem depois do almoço passar por lá para terminar o projeto de vocês. Tanto esse da aula de hoje, quanto da semana passada. Da semana passada precisa ter 2 classes, elas têm que interagir entre si, e eu preciso de construtores, atributos, métodos e interação com o usuário. Fechou, pessoal? Fechou. E se vocês acharem algum dos alunos que não estão vindo, vocês puxem as orelhas deles, tá?